Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma edição especial de atualização de Exopolítica. Meus amigos, algo realmente inusitado está acontecendo, está sendo articulado diante dos nossos olhos. Quem acompanha o canal sabe muito bem o que aconteceu em Stemmes 4, aonde as forças dos Sicars que estavam invadindo este planeta foram dizimadas pelos Negumak, e a Federação Galáctica de Mundos deu um chapéu nos Sicars. Então eles estavam todos tranquilos, sossegados, ali esperando a diplomacia, a negociação, porque eles nunca cumprem com a sua palavra, jamais, eles têm um histórico realmente negativo nesse requisito, e depois eles foram pegos de surpresa. Em uma hora, os Negumak aniquilaram todos os Sicars. É claro que teve uma evacuação de todos os habitantes desse planeta, e isso pode ser feito com segurança, toda esta operação. O que parece é que isso vai ser replicado, só que com um roteiro um pouco diferente aqui no nosso planeta. Existem indícios fortíssimos nesta direção. Parece que a Cabal está querendo confrontar a Federação Galáctica de Mundos. Vejam vocês, que ousadia por parte dos escuros. E também foi uma ousadia por parte dos Sicars, porque simplesmente eles não tinham apoio mais da Aliança dos Nebo, eles estavam isolados, sozinhos, e contra os Negumak, a Federação, a Confederação e mais o Império Anunnaki, eles não tinham a mínima chance. Mas mesmo assim, eles foram até as últimas consequências. Então, provavelmente, está sendo construído um cenário nesta direção que nós iremos apresentar para vocês, que pode culminar com um desfecho, com a intervenção da Federação Galáctica de Mundos. Porque daí eles estariam dando permissão, autorização, para que a Federação Galáctica de Mundos possa agir de forma mais efetiva no nosso planeta. Muito bem. Hoje também nós iremos apresentar a atualização do Benjamin Funford de tudo que rolou em Davos. Meus amigos, se existe profecia, programação preditiva, com certeza existe. Teve um rapaz que ele fez uma sátira. Tem alguns que até pensavam que era verdadeiro, mas era uma sátira, um vídeo fake. Apenas uma sátira. Uma mera sátira. Falando de uma pessoa que estava ali em Davos e de repente ele começa a xingar. O Clauzinho Schwab e todo mundo. Aconteceu algo semelhante, algo bastante parecido, mas com mais educação, obviamente. Ele não precisou utilizar um repertório de palavrões, mas ele realmente mexeu na ferida, e essa profecia, quem fez esse vídeo, essa sátira, com certeza co-criou. Ele co-criou e acabou se realizando, se materializando. Foi um caso realmente bastante pitoresco, foi um caso realmente bastante peculiar que aconteceu em Davos. Realmente fantástico, meus amigos. Fantástico. E nós iremos apresentar nesta noite na íntegra aqui. Vamos lá decolar nossa espaçonave. Antes, eu quero que vocês entendam um pouquinho como que funciona a Federação Galáctica de Mundos. Eu acho isso muito importante, muito pertinente para esse momento. Deixa eu ver se está na tela aqui. Está na tela. Muito bem. Federação Galáctica dos Mundos. Declaração de missão. Então vamos entender como que funciona a Federação Galáctica de Mundos. Quanto tempo existe? Uma ótima pergunta. Você sabe quanto tempo existe a Federação Galáctica de Mundos? A Federação Galáctica de Mundos é relativamente nova. Ela tem apenas 100 mil anos que ela foi criada. Declaração de missão. Em Um Presente das Estrelas, livro Presente das Estrelas, da Helena Dallan, podemos ler que a Federação Galáctica de Mundos, criada para manter a paz e justiça nessa galáxia, a Federação Galáctica de Mundos tem no seu sistema estelar a principal tarefa de aumentar a conscientização dos terráqueos sobre a subversão de suas sociedades por outras espécies, notadamente o Império Sicar, o coletivo Orion, Grey, os Maitra e os Kiritokurt, ajudando a identificar e explodir instituições corruptas e a manipulação das elites em ligação com esses inimigos. Então esta seria a missão da Federação Galáctica de Mundos. A Federação Galáctica de Mundos também trabalha na elevação da consciência humana e no desenvolvimento de estratégias contra tecnologias avançadas de controle da mente. Então, aliás, foi uma das atitudes principais da Federação Galáctica de Mundos, primeiras, foi destituir principalmente aquele mecanismo, aquele cubo negro que atuava em Saturno, que estava sob supervisão de Marduk, que é Lúcifer, ele é o verdadeiro Lúcifer, que foi retratado nas religiões, aonde manipulava o comportamento, induzia o comportamento humano, e era retransmitido da Lua para a Terra. Então esse equipamento foi simplesmente extirpado, neutralizado. Anax, o Egaroth, que faz parte do antigo Conselho dos Cinco, atual Conselho de Al-Nilan, porque agora é composto por 7 seres,
Anax fala sobre a criação, aliás, o Conselho dos Cinco é citado múltiplas vezes no livro russo das raças alienígenas. O livro inteiro gira em torno do Conselho dos Cinco. Anax fala sobre a criação de 3 organizações após essas batalhas. Não apenas a Federação Galáctica de Mundos foi criada, mas também o Conselho dos Nove, o Conselho de Anilan, o antigo Conselho dos Cinco, e o Conselho de Andrômeda. E aqui está o símbolo do Conselho dos Cinco e o Conselho de Andrômeda. Seria este símbolo aqui. Ah, muito bem, que eu estou passando com o mouse. E antigo Conselho dos Cinco. E o Conselho de Andromedano. E seu principal objetivo era evitar que uma batalha tão horrenda que teria durado 600 mil anos. Então, antes da criação da Federação Galáctica de Mundos, o nosso universo, a nossa galáxia local, foi envolta de uma batalha, ela sofreu uma batalha que perdurou durante 600 mil anos. E foi um verdadeiro terror, um verdadeiro caos na nossa galáxia. Acontecesse novamente. Então, a Federação Galáctica de Mundos, ela foi criada para evitar que uma batalha, uma guerra dessa magnitude pudesse voltar novamente. Então, a priori, o que inspirou a criação da Federação Galáctica de Mundos é evitar uma batalha, uma guerra que perdurasse tanto tempo, porque isso realmente foi avassalador, meus amigos. Uma depressão, foi algo horrendo. Imaginem vocês uma guerra de 600 mil anos. Nós estamos numa batalha, a segunda confronto mundial foi de 1939 a 1945, foi horrível, 6 anos. Nós estamos em batalha também, estamos vivenciando de fato uma batalha híbrida que já perdura alguns anos, desde 2020, 2021, 2022, estamos já entrando no 4º ano e as pessoas já não dizem, a maioria diz que não aguenta mais. Agora imagine uma batalha, uma guerra de 600 mil anos, isso é super desgastante, para dizer o mínimo, isso realmente é para acabar. Não tem quem resista. Acontecesse novamente, tudo isso teria acontecido há apenas 100 mil anos. Então, voltando, repetindo aqui, a Federação Galáctica de Mundos, ela foi criada para evitar uma batalha dessa, uma guerra dessa magnitude, que foi algo, assim, muito desgastante. Os primeiros anos da criação da Federação Galáctica de Mundos. Nos Semeadores, podemos ouvir sobre os primeiros dias da Federação Galáctica, um livro da Helena Danã, de Mundos, que é uma organização militar. Então, a priori, a Federação Galáctica de Mundos tem um viés militar. Há 100 mil anos, quando esses conflitos devastadores ocorreram na Terra, e nesse setor da galáxia, a jovem Federação Galáctica de Mundos, recém-criada, se envolveu. Liderada na época pelos Pleiadianos, reuniu diversas organizações galácticas, alianças e confederações menores, numa estrutura maior e única. A fúria da batalha para manter os territórios fora do alcance dos Sicars causou enormes baixas. Muitas pessoas pagaram com as suas vidas, Pleiadianos, foram ceifadas de muitos seres extraterrestres. E foi uma lição muito dolorosa para a jovem Federação Galáctica Pleiadiana. Eles decidiram redirecionar os objetivos da Federação para diferentes formas de defender a justiça na galáxia, relegando a guerra como última opção. E dá para entender, isso é perfeitamente compreensível. Depois de você vivenciar 600 mil anos de guerra interminável, consecutiva, ininterrupta, por certo, você vai renegar a guerra como sendo a última opção, nunca como a primeira opção. Isso, de fato, é traumatizante. Muito bem. Continuando. Apesar dessas intenções, acabaram uma batalha no planeta Maldek. Maldek, que fica aqui antes do o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Esses, na verdade, são os restos do planeta Maldek. Há cerca de 70, os detritos dessa explosão, da destruição de Maldek, há cerca de 72 mil anos atrás, contra membros da Aliança dos Seis, e já foi extinta, Sete, Nebo, Sicars e os Might, que teria levado à destruição completa do planeta. A Confederação Intergaláctica lutou então ao lado da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. A organização da Federação Galáctica de Mundos, e você poderá conhecer a organização da Federação Galáctica de Mundos, aqui está uma cópia de sua infraestrutura. Informações mais detalhadas são fornecidas no webinar 11 da Helena Danã. Muito bem. Então, esse aqui é o símbolo, o logotipo da Federação Galáctica de Mundos. Eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Acho que vai facilitar bastante. Aqui. Isso aqui, meus amigos, esse arco aqui representa o disco galáctico. Muito bem. Exatamente. Representa o disco galáctico. Fantástico. Todos esses pontinhos aqui, como vocês podem perceber, olha só esses pontinhos, são os quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrantes. Então, o nosso disco galáctico é dividido em 7 quadrantes. E a zona central, onde fica o Sol central. Espetacular. É isso que representa o símbolo da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem, o logotipo oficial da Federação Galáctica de Mundos. A nave Excelsius.
Helena Danan dá um exemplo da nave-mãe da Federação Galáctica de Mundos, que está atualmente na órbita do nosso planeta. Não somente a nave Excelsior, mas 6 naves. 6 naves da Confederação, e agora teve um reforço de mais de 30 naves, segundo o comandante Tayel Alteano. A organização já foi fundada por pessoas das Pleiades, e aparentemente eles ainda ocupam posições importantes na hierarquia. Ardana Edierra, o almirante, abaixo dela estão 6 oficiais do alto comando, o comandante Joel Arrel, Torran Eridion Erra, Kiara e Denethor, Sherran, Lin, Umit, aqueles que têm uma testa bastante destacada, proeminente, os Darmiel, Nor. Muito bem. A primeira diretiva. Todos os membros da Federação Galáctica de Mundos precisam respeitar a primeira diretriz. Isso é uma norma para todos os planetas e povos e raças que estão pleiteando fazer parte da Federação Galáctica de Mundos, que tem que ser respeitada. E pode ser considerada como uma espécie de lei universal, relacionada a como lidar com diferentes culturas de outros planetas, especialmente civilizações que têm o menor estágio de desenvolvimento, caso o nosso, planeta Terra, que está atrasado. Muito bem. Quem não sabe que são essas diretivas, vou mostrar para vocês agora. Principal diretiva da Federação Galáctica de Mundos, que é uma norma universal. A primeira diretriz deve servir como guia moral, ético, modelo legal. Segundo, a primeira diretriz é aplicável a todas as culturas em qualquer mundo que ainda não alcançaram a capacidade de viagens interestelares, que é o nosso caso, exatamente é o caso da Terra. E não estabelecer um relacionamento contínuo organizado com uma cultura interestelar externa evoluída. Também, nós nos enquadramos nisso. Apesar de terem vários contatos com seres extraterrestres na história, não tem, realmente, nós não estabelecemos um relacionamento contínuo organizado. Não, de fato não. Muito bem, apenas o Serviço Secreto Espacial. 3, mas como civilização, não. Então, alguns grupos, algumas corporações e também os chapéus brancos têm firmado esse relacionamento, essa estreita relação com seres terrestres, mas a população em geral, não. Então não se enquadra. Terceiro, nada nesses artigos deve autorizar o pessoal da Federação Galáctica de Mundos a intervir em assuntos que são essencialmente de jurisdição doméstica. Ou seja, problemas locais, problemas domésticos locais não podem. A Federação Galáctica de Mundos não tem o direito de intervir. Isso é uma lei universal. Local ou privado de qualquer sistema planetário, ou exigirá que os membros submetam tais assuntos a resoluções sobre qualquer artigo da Federação Galáctica de Mundos. Apesar que a lei da Federação Galáctica de Mundos teve uma emenda. Então agora, planetas que enganam e subvertem o livre-arbítrio das pessoas também, teoricamente, podem estar sujeitos a uma intervenção da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. Aqui, quem são os membros da Federação Galáctica de Mundos? Uma ótima pergunta. No vídeo de 2020, podemos saber que a Federação Galáctica de Mundos consistia em mais de 400 membros, sendo os Negumak, Ginomopo, também conhecidos, um dos últimos a aderir à Federação Galáctica de Mundos, bem recentemente. Apenas 12 espécies humanoides fariam realmente parte do Sumo Conselho no trecho acima. O Sumo Conselho é composto por 24, tá? 24 pessoas da Federação Galáctica de Mundos. Helenos nomeia os Selosianos, aqui um exemplo, primeiro aqui um exemplo de uma Selosiana, de Alpha Centauro, o comando Ashtar, muito bem, Vega, os Lan, os Carion, que são os seres pássaros, as Pleiades, Achará, Sirius A, Tula, Sirius B, Tau 7, que é idêntico a seres humanos, Andrômeda, que são os carecas, né, mais azulzinhos, os Umiti, com aquela testa destacada, e os Arcturianos. Muito bem. E aqui está um ser de Vega, tá, meus amigos? Muito bem. E esse aqui é um Lan. O Lan, eles têm características de felinos. São como os Thundercats, os Lan. Muito bem. Espetacular. Não deve ser confundido com a Federação Galáctica da Luz. Aqui uma observação da Helena, que é uma contrafação. Helena Danan sublinha que a Federação Galáctica de Mundos não deve ser confundida com uma federação que se chama Federação da Luz. Em sua adorável página e desmascaramento, você pode encontrar seu aviso sobre eles. Ela escreve, abre aspas, a Federação Galáctica da Luz é uma psiopse, uma programação mental, que foi criada pelos Orion, Grace, para se infiltrar no grande despertar da humanidade, com o propósito de sequestrar o foco das pessoas, distraindo-as do que realmente está acontecendo e desacreditando organizações extraterrestres reais, existentes, como a Federação Galáctica de Mundos. Uma forma de desviar a atenção, uma forma simplesmente de distrair as pessoas da verdade como ela é de fato. Muito bem. Tendo isto em vista, vamos agora linkar com essas informações recentes. Muito bem, meus amigos. Vamos lá. Post aqui do Dr. Michael Salla. Muito bem. Aliança militar entre a Austrália. Prestem atenção. Isso aqui é uma linha de raciocínio, uma construção lógica. Aliança militar entre a Austrália, isso aqui é notícia oficial, tá? Não é uma canalização, é um fato concreto. A Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, criada para combater a China, estende-se agora ao espaço. A Northrop Grumman, juntamente com Lukenhet Martins,
né, que foram denunciadas inúmeras vezes, que detêm tecnologia alienígena, e isso do serviço dos porões, do Serviço Secreto Espacial e do Complexo Militar dos Estados Unidos, e isso trabalha em conjunto, inclusive, essas corporações privadas, desenvolveu um sistema Deep Space Advanced Capability, DARC, vamos colocar a sigla DARC, para AUKUS, que são todos os países, essa sigla aqui, de língua inglesa. O sistema de vigilância do radar DARC é quase certamente uma cobertura para a AUKUS assumir o comando dos sistemas de brinquedinhos de energia dirigida, brinquedinhos escalares, na Terra e no espaço, que podem rastrear e atingir naves espaciais. Prestem atenção nesse detalhe, que podem rastrear qualquer nave, qualquer objeto interestelar, da Lua até a Terra, em toda esta região. E atingir naves espaciais, ou seja, pode abater naves espaciais avançadas. A existência de tal sistema foi evidenciado no infame vídeo do ônibus espacial STS-48. Daqui a pouco eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Feito em setembro de 91. Então vem de longa data. Ele já detém esta tecnologia que pode abater OVNIs. Meus amigos, o Dr. Steve Greer, em meados do ano passado, ele apresentou vários denunciantes, onde eles falaram com todas as letras que esses brinquedinhos existem sim e podem abater OVNIs. De um OVNI escapando, sem falar do depoimento do Coronel Corso também e do Bill Tompkins. Então, existem várias testemunhas. 1991, de um OVNI escapando de um Dell. Por um tris ele consegue escapar. Originário de Pine Gap, na Austrália, abre aspas, a AUKUS expande alcance ao espaço com o sistema DARC da Northrop Grumman. Impressionante. Tá aqui a fonte para vocês. Space War. Aqui. AUKUS expande alcance ao espaço com o sistema DARC da Northrop Grumman. Impressionante isso, meus amigos. Sabendo o que, vamos linkar com a informação, existem 6 naves-mães exatamente nesse local, entre a Lua e a Terra, e mais uma frota de naves da Confederação Intergaláctica, que são mais de 30, linkando aqui com as atualizações da Helena Danã. Ou seja, a Cabal quer desafiar a Federação Galáctica de Mundos num verdadeiro ato insano e suicida, para dizer o mínimo. É óbvio que eles podem abater alguns OVNIs, mas uma coisa é você desafiar a Federação ou um exército com uma espingarda. Outra, então vamos ter senso de proporção. Então o que eles têm em mãos é uma mera espingarda. Do outro lado, existem tanques e armas sofisticadas, muito avançadas, simplesmente não tem como rivalizar com a Federação Galáctica de Mundos, que é o mesmo caso que aconteceu em Stemmes 4. Então, os Sicars estavam isolados, eles não tinham mais o apoio da Aliança dos Seis, e mesmo assim, olha a ousadia deles, desafiaram a Federação Galáctica de Mundos e os Nego Mac. E parece que a Deep State está fazendo o mesmo neste momento. Aqui, post do Dr. Michael Salla. Prestem atenção. Eles estão compartilhando e trazendo à arena pública os brinquedinhos escalares. Meus amigos, prestem atenção. Isso nunca aconteceu antes. Isso não tem precedentes. Os escuros estão apresentando publicamente a existência dos brinquedinhos escalares. Então, agora, oficialmente, não é mais teoria da conspiration. Impressionante. E por que eles estão fazendo isso? Porque quando você quer compartilhar tecnologia, debaixo dos panos, através de sigilo, top secret, é muito mais difícil. Então é muito mais fácil você compartilhar tecnologia de forma pública, quando a informação é pública. Então isso seria uma forma de facilitar esse compartilhamento de tecnologia. Porque eles estão com pressa porque eles estão de fato querendo peitar a Federação Galáctica de Mundos. E esse pode ser o fim deles, com certeza. Se isso realmente for concretizado, confirmado. Justamente agora, após mais de 40 anos em posse dessa tecnologia, mais de 40 anos, para tentar frear uma eventual intervenção ou aparição massiva de naves, no caso, da Federação Galáctica de Mundos. Pelo menos é isso que está aparecendo. De fato, impressionante, meus amigos. Incrível. Isso aqui é uma informação e tanto. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em 1991. Deixa eu retornar a espaçonave bem rapidamente. Retornando a espaçonave. Muito bem. Compartilhem esse vídeo, tá, meus amigos? Essa informação aqui é fundamental, é muito relevante na compreensão do que está acontecendo. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bem, tá aqui.
De novo, não sei se vocês conseguiram perceber, estava um OVNI ali no canto da tela, tá, do ônibus espacial, foi registrado essas imagens. Tava um OVNI, aí tem um clarão, depois do clarão um raio de brinquedinho escalar. E o OVNI consegue desviar bem rapidamente e escapar por um tris. Deixa eu colocar a imagem novamente. Muito bem. Se vocês não conseguiram ver, volta o vídeo depois e podem rever quantas vezes for necessário. Mas é nítido, totalmente perceptível. Você percebe um OVNI, ali próximo da atmosfera da Terra, e de repente tem um clarão. Depois do clarão, um raio muito rápido é disparado e o OVNI faz uma manobra, uma manobra ali de piloto de Fórmula 1 e consegue escapar. Uma manobra radical e escapa por um tris. Foi realmente uma imagem realmente espetacular que demonstra que esses brinquedinhos podem realmente abater OVNIs. Muito bem, vamos dar continuidade aqui na nossa explanação. Tem mais evidências. Vocês acham que é pouco? Não, mas eu sou muito cético. Não tem problema, pode ser cético. A gente vai mostrar várias evidências aqui. A Austrália está a participar com os Estados Unidos e Grã-Bretanha. Olha só, ao custo, tá, meus amigos? É uma liga, aqui, uma aliança de todos os países de língua inglesa, de vários países. A Austrália também faz parte, né? Isso. Canadá também, aqui. A Austrália está a participar com os Estados Unidos e Grã-Bretanha num exercício militar conjunto na extensa base aérea de Nellis. O exercício Red Flag, Nellis 24-1, envolve um componente espacial e as mais avançadas tecnologias de aeronaves e brinquedinhos, dado que a base aérea de Nellis é onde os extraterrestres Tal White e Grace tinham bases no passado. Tá, meus amigos? Tal White e os Grace e os Kilitokurt. De acordo com o denunciante Charles Hall, que trabalhava exatamente nesse local. E a área 51S4 e adjacente. É preciso perguntar se os exercícios são realmente uma resposta militar conjunta a uma hipotética invasão alienígena. Aqui post do Dr. Michael Salla. Uma movimentação, meus amigos, conjunta, por isso eles estão compartilhando informações, compartilhando brinquedinhos escalares, notícia oficial, que podem, sim, abater um OVNI. Impressionante, como foi demonstrado para vocês na última imagem. E, de fato, parece que é isso mesmo, meus amigos. Um exercício, uma resposta militar conjunta a uma hipotética invasão. Então eles podem utilizar isso para tentar afrontar, peitar a Federação Galáctica de Mundos, ou mesmo criar, de repente, porque eles trabalham com várias hipóteses diferentes. Eles não trabalham apenas com uma opção. Assim como a Federação Galáctica de Mundos e a Aliança da Terra. Então, ou talvez tentar vender uma invasão fake alienígena. Interessante. E talvez, o mais interessante de tudo, meus amigos, porque se eles tentarem peitar a Federação, eles vão fazer os dois. Então eles vão demonizar a Federação Galáctica de Mundos, e essa narrativa está sendo criada já, tanto a gente pode perceber isso com o Tucker Carlson falando que os extraterrestres são demônios, na verdade eles são demônios, que tiveram um encontro com o governo dos Estados Unidos, a questão dos seres extraterrestres serem todos interdimensionais, está na pauta do Congresso, inclusive um congressista falou com todas as letras que, na verdade, os seres extraterrestres são anjos e demônios, e isto tudo é para criar uma narrativa e principalmente ter adesão do público religioso contra a Federação Galáctica de Mundos. Mas eles não vão conseguir, meus amigos, porque a Federação Galáctica de Mundos não depende da Aliança da Terra. A Federação Galáctica de Mundos não depende de instituição humana alguma. A Federação Galáctica de Mundos depende única e exclusivamente da adesão e dos corações dos cidadãos da Terra. Esta que é a verdade. Então, quando a humanidade estiver preparada, condicionada, e segundo o Dr. Michael Salla, e eu concordo plenamente com ele, mais de 90% da população mundial quer a verdade. As pessoas estão ávidas pela verdade, estão ansiosas para conhecer a verdade. E se esse for o apelo da humanidade, e é o apelo da humanidade, a Federação Galáctica de Mundos vai atender o desejo da população. A pessoa não precisa dizer, eu quero conhecer os extraterrestres, eu quero só a verdade. É a única coisa que eu quero saber a verdade. Se a pessoa tem amor pela verdade, ela já está autorizando a intervenção da Federação Galáctica de Mundos, ou seja, a revelação, melhor dizendo. Então a revelação acontece, meus amigos. E quem dá essa autorização é o ser humano. Então a Federação Galáctica de Mundos não depende de qualquer instituição. Charles Hall, OVNIs Tic-Tac, pertence aos extraterrestres chamados brancos altos. Os brancos altos aqui referidos pelo Charles Hall são os Kilitokurt. Os Kilitokurt é uma espécie reptiliana, tá, meus amigos? E eles são metamorfos. Então os machos são metamorfos e as mulheres são idênticas a seres humanos. A única diferença é que os olhos são pretos. Mas quando eles estavam na Terra, convivendo com os humanos, eles usavam uma lente de contato para disfarçar.
porque aqueles olhos negros com certeza eram um tanto desconfortante. Caminhando com os brancos altos, o título da tradução livre. Um novo filme da Amazon Prime. Você acha esse documentário na Amazon Prime sobre o Charles Hall. Conta a história de Charles James Hall, que afirma ter vivido com extraterrestres por 2 anos. Ele conviveu com Kirito Kurtz, é um tipo, né, de branco alto, durante 2 anos, onde ele foi o bichinho de estimação deles. É, exatamente isso. Então eles tinham os pequeninos, eles queriam um cachorrinho. Não tinha um cachorrinho, foi o Charles Hall. Charles Hall foi o bichinho, foi o pet de uma família de Kirito Kurtz. Ficava na coleira, dava comidinha pra ele, e se ele maltratasse os pequeninos, ele era castigado, assim, ele não podia nem falar nada, ele tinha que ser bonzinho, né, dava patinha, etc. Eu não tô brincando não, meus amigos, isso é verdade. Ele mesmo diz isso, que ele foi pet de seres extraterrestres. Enquanto a maioria das histórias de encontros alienígenas tendem a ser breves, Hall afirma que ele aprendeu lentamente a se comunicar e os conhece muito bem. Hall foi alistado na Força Aérea dos Estados Unidos em 1964 e estava estacionado em uma cabana meteorológica, ele era meteorologista, está informado, remoto na base da Força Aérea de Nellis, fora de Las Vegas, Nevada, em 1965. Lá ele foi encarregado de observar os padrões do clima nas cordilheiras de Gunnery, na Indiana Springs. Muito bem. O New York Times, olha aqui, meus amigos, outro post do Dr. Michael Salla aqui. OVNIs permanecem um mistério para os legisladores após relatório confidencial. O New York Times é um indicador de que o estado profundo, isso aí saiu no New York Times, quem diria? O New York Times é super conhecido, é o maior jornal dos Estados Unidos. O New York Times é um indicador de que o estado profundo deseja que a população americana pense e haja. Estão criando uma narrativa. Nesse artigo sobre o relatório confidencial sobre os OVNIs na sexta-feira, os membros do Comitê de Supervisão da Câmara, a ênfase está no mistério. Olha só, é um mistério. É um caso de segurança nacional, é um perigo. Esses OVNIs, esses UFOs, esses UAPs são um perigo existencial para o ser humano e a vida na Terra. Esta narrativa, meus amigos. Por trás dos OVNIs, que é uma questão genuína de segurança nacional. De segurança nacional. E vejam, meus amigos, eles não querem jogar isso no colo do urso e nem da Shin. Porque eles poderiam falar, não, mas isso é um equipamento, é uma tecnologia exótica desenvolvida pelo urso ou desenvolvido pela Shin para espionagem. Eles não estão fazendo isso. Porque se eles fizessem isso, eles estariam provocando a Shin e o urso, porque eles também têm programas desse no mesmo sentido, ou seja, eles também têm serviço secreto espacial, a de repente chutar o pau da barraca e começar a revelação. Por isso eles não provocam, vejam, eles não provocam o urso e nem a Shin nesse sentido. E aí quando eles falam mistério, é porque de fato eles estão se referindo, eles estão se direcionando a seres fora do planeta. Estão compreendendo? Ou seja, a Federação Galáctica de Mundos. Isso se enquadra na agenda de definir os OVNIs como um fenômeno desconhecido com múltiplas explicações. Aliás, o que não falta são teorias, ultimamente. Cada uma mais estapafúrdia que a outra. Em uma ameaça potencial. Múltiplas explicações, mas todas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Que isso é uma grande ameaça. É um perigo eminente à existência da humanidade. Uou, uau. Colocar medo. Na realidade, a comunidade Intel já sabe há muito tempo de que se trata o fenômeno OVNI. Claro, eles já sabem, eles conhecem. Eles sabem a respeito do SICAR, eles sabem a respeito da Federação, da Confederação, do Conselho dos Nove, eles sabem tudo. Estão dando um verdadeiro migué. Visitantes extraterrestres ao nosso planeta, abre aspas, os OVNIs permanecem um mistério para os legisladores após relatório classificado, e isso saiu do New York Times. Não foi num blog, não. New York Times, saindo na Fox News, New York Times, CNN. A coisa realmente está ganhando corpo, meus amigos. Está ganhando dimensões significativas. E tem mais aqui. Uma compilação em vídeo e declarações do membro do Comitê de Supervisão da Câmara após relatório confidencial do inspetor-geral da comunidade. Intel, assume os OVNIs são um sério problema de segurança nacional. As afirmações de David Crash são credíveis. E mais audiências sobre OVNIs do Congresso estão chegando. Interessante. Lembra-se do inspetor-geral? Eu falei para vocês do inspetor-geral, agora esqueci o nome dele, mas não veio o caso. Que se reuniu ali com o Tim Bucker, Ana Paulina Luna, e ele deu ênfase num ponto específico. Isso é um grande problema para a segurança nacional. É um imenso perigo. Interessante. Apesar de ter tantas narrativas e explicações diferentes para a origem desse fenômeno, todos são unânimes. É um perigo muito grande. Por que será? Muito bem. Uma compilação em vídeo de declarações de membros do Comitê de Supervisão da Câmara após, aqui, muito bem, isso aqui eu já mostrei, é o mesmo texto, ok. Basta um para ser real e isso muda a humanidade para sempre. E se nos mentiram sobre os OVNIs? A contínua falta de transparência sobre os OVNIs dos Estados Unidos está causando preocupações não apenas sobre a existência de alienígenas, mas também sobre as consequências psicológicas da descoberta de uma conspiração. Basta um para ser real e isso muda a humanidade para sempre.
E se eles, ou seja, os governos, as instituições, mentiram para nós? É claro que isso vai gerar uma grande revolta. Este é o maior medo deles, meus amigos. É como a Helena fala, eles não têm medo de revelar a existência dos extraterrestres. Eles têm medo que você saiba, que a humanidade saiba que eles venderam a humanidade para os Nebo e os Sicars. Porque quando a humanidade souber disso, simplesmente haverá uma nova revolução francesa e cabeças irão rolar. Muitas, por sinal. O povo vai ficar revoltado. Será uma revolta generalizada. Muito trabalho científico está em andamento, não apenas para procurar sinais de vida extraterrestre, mas, mais recentemente, para perguntar o que significa psicologicamente para nós se os alienígenas realmente existem. E potencialmente pior, se as autoridades estivessem mentindo para nós sobre o que eles sabem. Quando se trata de governos, presta atenção nisso, meus amigos. A questão principal é o quê? A confiança. Quando o povo perde a confiança nas instituições e no governo, simplesmente as instituições caem. Simples assim. Como explicou o congressista republicano Glenn Grotman, de Wisconsin, em seu discurso aberto no dia 26 de junho, abre aspas, a falta de transparência do governo em relação aos OVNIs alimentou especulações e debates selvagens por décadas, minando a confiança do público nas mesmas instituições que deveriam servi-los e protegê-los. Então, se o povo souber que foram enganados, mentiram durante décadas, muitas décadas, e tecnologias que poderiam simplesmente mudar a humanidade foram suprimidas por essas mesmas instituições, o povo não vai ter piedade. Se é que vocês me entendem. Muito bem. E eles continuam tentando demonizar os OVNIs. Olha aqui, meus amigos. Olha só como essa narrativa está sendo construída. Encontros próximos com OVNIs e seres com efeitos fisiológicos e supostas tentativas de abdução estão ocorrendo em comunidades agrícolas no interior do estado da Paraíba. Tá aqui, post do Rony Vernet. Seres das sombras estão aparecendo no estado da Paraíba. Se você é da Paraíba e sabe alguma coisa a respeito, por favor, entre em contato conosco. No Nordeste do Brasil, estou em contato com os moradores locais que monitoram a situação. Tá aqui o post, o Twitter, o X, aqui no caso, o atual X, aqui do Rony Vernet, meus amigos. Realmente, comunidade próxima a Campina Grande. Tá aqui, o local. Tá? Comunidade próxima a Campina Grande, na Paraíba. Impressionante. Distúrbios misteriosos perturbam moradores em Cambac Caps. Tá aqui, Índia. Pessoas estão sendo o quê? Perturbadas, estão sendo atormentadas por entidades das sombras. Olha só, sombras. Tem aquela conotação que já se encaixa no arquétipo demônio. Aqui, os residentes de Cambuc, na Índia, Caps, foram abalados por uma série de distúrbios nos últimos 10 dias, com relatos de batidas misteriosas em algumas das casas. Os acontecimentos perturbadores levaram alguns a alegar ter visto uma entidade sombria, semelhante a uma pessoa, uma sombra que caminha. Exatamente o mesmo caso que aconteceu também em Miami, na Flórida, um incidente do shopping. Foram vistos também entidades sombrias, além de seres transparentes, gigantes, transparentes, espectrais, como se fossem interdimensionais, que apareciam e reapareciam do nada, segundo as testemunhas. A Shin Hassin, de 54 anos, contou seu estranho encontro, afirmando que observou a figura sombria ao lado de fora de sua casa por volta das 9h40 da noite, antes de desaparecer na escuridão. Abre aspas. Antes disso, meu filho mais velho, de 17 anos, estava lá fora. Eu estava com outro filho em casa. Não muito tempo depois, meu filho mais velho me disse para proteger todas as portas e janelas, devido à interrupção em uma casa próxima. A outra moradora, a Marianne Johrit, de 67 anos, também relatou encontros semelhantes. A família Johrit sofreu 5 distúrbios, o último ocorrendo por volta das 21 horas, enquanto seus filhos avistaram figuras sombrias, espreitando do lado de fora de sua casa. Apesar da comoção, vizinhos e familiares não conseguiram localizar e identificar nada suspeito. Abre aspas. Esta é a 5ª vez que a nossa casa é perturbada. Ontem à noite, quando eu estava em casa com meus 2 filhos e meu neto, por volta das 21 horas da noite, ouvimos o portão da frente da casa sendo sacudido por entidades das sombras. Impressionante isso, não, meus amigos? A gente sabe que isso está sendo fomentado pelos escuros para dar essa conotação que os seres extraterrestres são demônios. Ou seja, para que a humanidade tenha repúdio dos seres extraterrestres. Porque eles estão pensando o seguinte: nós vamos atacar a Federação Galáctica de Mundos, a humanidade vai ficar do nosso lado, não do lado da Federação, e assim a Federação vai ter obrigada a recuar. É isso que os escuros estão tramando. Bora aqui, tem mais. Entretanto, o presidente do Comitê de Desenvolvimento e Segurança, Mbak Eps, Mohamed San Sulayman, apelou a uma resolução imediata aqui às autoridades, citando o medo e o caos que perturbaram a vida cotidiana dos residentes. Abre aspas. Esse distúrbio já dura mais de uma semana e tem causado medo e caos entre a população local. Tanto que alguns deles têm medo de ir ao banheiro em suas próprias casas, ele disse. Imagine vocês, a pessoa tem medo de sair do quarto, ir para o banheiro e se deparar com uma dessas entidades sombrias. Atualização do que aconteceu no shopping de Miami. Foto mais nítida da criatura alienígena no shopping aqui, isso, lá de Miami, até agora. Relatos de testemunhas oculares até agora.
De acordo com a testemunha ocular, próximo ao local, a criatura de repente tornou-se translúcida e quase invisível. Acrescentou uma camada misteriosa, um encontro já inexplicável. Descrita como muito alta, a criatura parecia possuir uma habilidade sobrenatural de desaparecer. Então ela reaparecia e desaparecia do nada. E ela é um pouco translúcida, ou seja, meio transparente, não tem forma. E esta aqui é a melhor fotografia de todas. Deixa eu deixar aqui, eu dar um zoom para vocês observarem melhor. Olha só, meus amigos, essa entidade aqui. Segundo a Helena, foi um show holográfico para trabalhar na psique das pessoas. É como se fosse uma operação psicológica para testar a reação das pessoas para uma eventual invasão ou ataque. Estão compreendendo? Isso já está sendo articulado. No entanto, em meio a alegações do avistamento surreal, surgiram narrativas conflitantes das autoridades locais. Alguns dos policiais responderam, aparentemente, inflexivelmente, se apegaram à noção de que nada fora do comum aconteceu, atribuindo à comoção um mero confronto entre adolescentes, como foi alegado, a priori, a princípio, armados com paus e fogos de artifício. No entanto, ainda não vi nenhuma filmagem desses supostos adolescentes com paus e fogos de artifício. Não foi registrado. Pois é. Embora houvesse uma grande presença da polícia. Então, eu acho que você não chama 40 viaturas da polícia para ver adolescentes, uma briga de adolescentes. Sinceramente, acho que 1 ou 2 viaturas já eram suficientes. Não precisava uma frota de mais de 40 viaturas policiais para resolver esse caso. Vamos convir aqui, meus amigos. Por outro lado, isso não se justifica, em outras palavras. Por outro lado, há rumores entre certos membros da aplicação da lei de que eles não têm a liberdade de revelar a verdade. A gente foi proibido, a gente não pode falar. Senão a gente pode perder nossos empregos. Sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico, o que realmente faz sentido devido à falta até mesmo de uma filmagem vazada da câmera corporal que esclareceria isso de uma vez por todas. E não tem. Interessante. Bem interessante. Continuando aqui com a nossa explanação, meus amigos. Os membros da tripulação de OVNIs são os mesmos anjos da Bíblia, sugere congressista dos Estados Unidos. Está aqui a fotinho dele. Dias depois, a legisladora Ana Paulina Luna ter publicado que a origem dos OVNIs é interdimensional, outro membro da Câmara dos Representantes fez uma declaração no mesmo sentido. À esquerda, a interpretação moderna do que o profeta Ezequiel descreveu no Antigo Testamento, que alguns teóricos afirmam ter sido um contato imediato do terceiro grau. E à direita, o deputado Eric Burleson. Muito bem. Nesse caso, o Eric Burleson, representante do 7º Distrito Congressional de Missouri, que ao ser entrevistado para a TAT-UFO podcast sobre as últimas revelações e esforços legislativos para dar mais transparência e a questão dos fenômenos anônimos não identificados, os UAPs, deixou seu interlocutor sem palavras. Ficou assim, boca aberta. No relatório do David Crash, você pode ler que uma das teorias sobre que estamos descobrindo é que eles são seres extradimensionais ou interdimensionais. Ou seja, se vivemos num ambiente tridimensional, estamos a ser visitados por algo de uma dimensão superior, disse Burleson. E não é que esteja necessariamente viajando em direção ao nosso mundo. Se forem de uma dimensão diferente, há uma diferença de tempo e espaço e distância. Torna-se irrelevante nesse ponto. É por isso que eu acho que a probabilidade de serem seres de uma raça alienígena de outro planeta a anos de distância é baixa. Para ele, não são seres extraterrestres. Acrescentou, seria um longo caminho a percorrer para chegar aqui, depois destruir suas naves. A teoria extradimensional, por outro lado, é mais provável e mais intrigante para mim, mas ainda tenho que ver mais para acreditar o que está ocorrendo. Ele não está aqui colocando, não está considerando os portais interdimensionais que curta, as longas distâncias do universo simplesmente seriam encurtadas. Muito bem. Não vou entrar no mérito. Mais tarde, para argumentar a favor da origem interdimensional ou extradimensional de OVNIs, Burleson voltou à hipótese dos antigos astronautas e seu aspecto bíblico. Abre aspas, em muitas escrituras antigas, incluindo a Bíblia, é assim que os mensageiros ou anjos de Deus são descritos. Em qualquer lugar onde a palavra anjos é usada, para mim eles estão mencionando seres extradimensionais, disse ele. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Deixa eu aqui retornar à nossa espaçonave. E tão interessante isso, não dá continuidade. Então, meus amigos, estão construindo, os escuros estão atirando para todos os lados. Eles simplesmente querem achar uma saída que simplesmente não existe para eles. Eles estão condenados e eles não vão se safar. Então eles também podem criar uma narrativa, não, seres extraterrestres são anjos, eles são, é a volta de Jesus, do Messias, que vai salvar a humanidade, para tentar também conduzir a humanidade para uma ditadura global, como foi profetizado pelo Sergio Monast. Quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Vamos reprisar isso aqui. Seres interdimensionais são seres como o Conselho dos Nove, meus amigos, que não dependem de espaçonaves físicas para se locomoverem, podendo assumir a forma que desejarem. E não depende da fisicalidade para existirem, podendo atuar em várias dimensões, densidades físicas diferentes, inclusive transpor a barreira do espaço-tempo. Então eles não estão presos ao tempo linear. Eles podem atuar tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, não estando presos ou limitados ao tempo e espaço. A narrativa que estão sendo construídos entre todos os seres de fora do planeta são interdimensionais, é associar esses seres a anjos e a demônios,
Podemos observar isso no incidente do shopping da Flórida, nos Estados Unidos. E também com incidentes envolvendo seres das sombras nas aldeias da Índia. Lembrando que o projeto Blue Bee poderia ser efetivado para iludir a humanidade com um retorno messiânico, divino. A segunda vinda de Jesus, no caso. A denúncia de Serge Monast, de Quebec, Canadá. E está aqui o livro Projeto Blue Bee. Muitas pessoas acreditam que o projeto Blue Bee foi criado única e exclusivamente para criar um fake de invasão alienígena. Mas não, também poderia criar a ilusão da volta de Jesus, segundo o próprio Serge Monast, autor dessa denúncia. Ele disse que o Pentágono tinha um plano de tentar replicar, enganar, criar uma ilusão para uma ditadura, que seria o pretexto para uma ditadura global. Então Jesus viria e diria o seguinte: não, você tem que servir Davos. Davos são todos bonzinhos, né, gente? Percepções maravilhosas, agenda aqui, 2030, observe porque isso é de Deus. Esta é a vontade de Deus. Estão entendendo? Esse seria o objetivo, essa seria a grande contrafação que iria enganar a humanidade. Tem uma pessoa falando aqui que acha que o projeto Blue Bee não engana. Engana sim. Veja que o João de Souza, ele fala que se eles utilizassem o projeto Blue Bee, nem tudo seria fake. Então vamos supor que fosse uma invasão fake, alienígena. Então teria várias naves em holograma, criadas, projetadas em holograma, mas haveria uma ou duas naves reais, físicas. Então as naves físicas iriam comprovar o holograma. Então você vai multiplicar as naves. Então seria um show. Mas existiriam naves de verdade. Então teria coisas reais misturadas com coisas irreais. Então isso teria o poder, de fato, de enganar, enredar todas as pessoas. Compreenderam? E na volta, numa possível fake do retorno da volta de Jesus, seria a mesma coisa. Então eles usariam coisas reais misturadas com coisas irreais. Então isso é a fórmula perfeita para enganar a humanidade inteira. Então essa observação aqui, nem sei quem falou, realmente não confere. Ok? Muito bem. Gratidão. Não seriam apenas hologramas. Aqui, meus amigos, prestem atenção. Atualização de Benjamin Funford, dia 15 de 1 de 24, eu volto a repetir, porque alguém vai dizer, mas hoje é dia 20. Não, porque o Benjamin Funford, ele sempre traz as suas atualizações às segundas-feiras. Então foi a última segunda-feira. A Europa e o Texas declaram rebelião aos globalistas. Olha que maravilha. Caminhoneiros, agricultores e maquinistas europeus paralisaram o comércio da União Europeia para derrubar o governo escravagista da Cabal. O estado do Texas declarou batalha, declarou guerra aos pessoas do mal que comercializam, exatamente, né? Washington DC fechando as fronteiras, impedindo o fluxo de pequeninos, destinadas a coisas nefastas. A hierarquia da Igreja Católica na América Latina e África, onde vive a grande maioria dos católicos, rebelou-se contra a falsa majestade, entenderam? O líder ali maior do Vaticano, o Chiquinho. Movimentos semelhantes estão sendo vistos em todo o mundo. A humanidade está se rebelando contra o jugo da Cabal. Por isso que eu volto a repetir, as pessoas querem a verdade. As pessoas já estão fartas desse sistema. Isso é perceptível nos 4 cantos do mundo. Tem muitas pessoas que entendem o seguinte: ser desperta saber sobre os extraterrestres, é quem acompanha a live do Michael Salla, a live do Demis, da Helena Danan. Não. Qualquer pessoa que busca a verdade, tem um desejo de conhecer a verdade no fundo do seu coração, já está autorizando a interferência. Está autorizando a revelação e a interferência da Federação Galáctica de Mundos. Fantástico. Ele está dando um ok. Eu quero a verdade. Meus amigos, a Federação Galáctica de Mundos não trabalha com governos, não trabalha com instituições, trabalha com o coração e a consciência da humanidade. Se a humanidade assim o desejar, nós queremos a verdade, vocês serão, sim, presenteados com a verdade. A Federação vai nos presentear com a verdade, com a revelação e com todas as tecnologias. Muito bem. É por isso que o tema da reunião dos líderes dos escuros, essa semana, aconteceu essa semana. Meus amigos, muitos episódios realmente bastante inusitados, pitorescos, ocorreram em Davos. Presta atenção. Vocês vão gostar muito, vão apreciar esse estudo. É por isso o tema da reunião dos líderes escuros esta semana em Davos, na Suíça. Restaurar o quê? Olha o tema que eles utilizaram, o título. Restaurar a confiança, traduzido. Vamos colocar a tradução nisso aqui, legenda. Como podemos evitar pendurarmos em postes de iluminação? Restaurar a confiança na verdade. Vamos colocar a legenda. O que significa isso? Como podemos, nós, os globalistas, evitar que a população se rebele e nos pendure nos postes de iluminação? Essa aqui é a verdade. Meus amigos. O que está acontecendo aqui é bíblico, em todos os sentidos da palavra. Porque o mundo está a retirar o poder a uma antiga seita de adoradores do Elil, que se esconde atrás das religiões monoteístas. Palavras do Benjamin Funford. Lembrando, meus amigos, o momento em que Moisés, desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, porque este é o momento, exatamente esse momento, em que o povo israelita foi escravizado. O chamado Deus, entre aspas, dirigiu-se ao faraó Ixos. O escravo humano Moisés exigiu ouro e prata, óleo aromático, peles vermelhas de ovelhas, para esconder o quê? As manchas do líquido vermelho. E está na Bíblia, etc.
Coisa sabemos que estamos lidando com comerciantes de quê? De almas humanas. Os 3 primeiros mandamentos exigem basicamente obediência completa, mantendo em segredo a identidade humana do que seria Deus, não idolatria, e abstendo-se de xingar Deus, palavras do Benjamin Funford. Segundo a Bíblia, após a escravização do povo hebreu, o mesmo Deus, ou uma seita humana de adoradores de Enlil, de escravos que se faziam passar por Deus, cometeu 160 cancelamentos diferentes. Para 107 desses, a Bíblia fornece números, dando-nos um total. Meus amigos, lembra quando o Deus benevolente do Antigo Testamento, da Bíblia, Yahvé, mandou aniquilar mulheres, pequeninos? O Benjamin Fulford, ele contabilizou esses números. Ele chegou a esse número exorbitante. Foram exterminados 2.821.364 desencarnados, entre mulheres, pequeninos, tudo amando do Deus de amor. Interessante, é um número realmente assustador. Se fosse um tribunal normal, hoje, ele seria condenado, assim como foi o Bigodinho, por Geno. Será que vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tá? Não é o Geno, marido da Gina, tá? É outro Geno. Se é que vocês me compreendem. Não é um número para os outros 53 massacres. Mas quando pensamos em coisas como inundação, que destruiu toda a humanidade, o Enlil bandou, Iludar destruiu toda a humanidade. Exceto uma família. Sabemos que estamos a lidar com loucos. Meus amigos, esta que é a pura realidade. A pura realidade. Impressionante. Aqui. Por que Davos, o F, não iria ser em seu 2024 reunião anual de Reconstruindo a Confiança? Meus amigos, todas as famílias que criaram as 3 grandes religiões monoteístas, segundo Benjamin Funford, são todos parentes. Todos da linhagem de Enlil, para manipular a humanidade. Muito bem. Vamos dar continuidade. 2024, reunião anual aqui de Davos, Reconstruindo a Confiança. O sistema de classificação de pontuação ESG derrubou centenas de milhares de empresas e corporações. Para quem não sabe que ESG é política de meio ambiente, responsabilidade social e governança. Muito bem, agenda verde, muito bem. Empresas e corporações demitiu cidadãos desempregados e todo mundo que não cooperava com o sistema de pontuação ESG. É da BlackRock, de Davos. Agora uma reação massiva está ocorrendo, já que milhões nos últimos 2 anos retiraram investimentos da BlackRock. Milhões. Todas as pessoas estão tirando seus ativos, estão deixando de investir nessas corporações. E vanguarda. Operações de investimento da State Street. E conforme relatado na ONU Lulu, estão fechando várias filiais, incluindo a base na Suíça, por falta de financiamento. Ninguém está financiando mais esta instituição supranacional. Benjamin Fulford, a crise, presta atenção nisso, meus amigos. A crise do sistema de crenças dos riscos era uma mistura de povos semitas com asiáticos. Eles se estabeleceram no Egito e controlavam a religião local. Foram expulsos do Egito entre 1638 e 1530 a.C. E seus descendentes controlavam também o monoteísmo de Israel. E os islâmicos. Benjamin conta que a separação entre os xiitas e sunitas surgiu com uma briga por uma herança entre irmãos. Os iscos são descendentes dos Igig Anunnaki e suas famílias controlam todas as grandes religiões monoteístas da atualidade. As grandes corporações e a maioria dos bancos centrais do mundo. Segundo Fulford, o pior legado do sistema de crenças é a crença do fim do mundo. James Watt, secretário de Estado do presidente Ronald Reagan, entregou reservas federais para a extração de madeira para a agropecuária e justificou, presta atenção, não sei quanto tempo contar e quantas gerações teremos que antes da volta de Jesus, ou seja, a volta do Senhor. Ou seja, para que se preocupar com o mundo se o Senhor vai voltar? Justamente isso, meus amigos. Isso é feito deliberadamente. Quantas pessoas ficam procurando o céu? Então esse mundo não tem jeito mesmo, vamos deixar para os escuros. É exatamente essa narrativa, é assim que os escuros querem que você pense, que esse mundo não tem jeito, não tem solução. Então, eu só vou ter paz quando eu desencarnar, aí eu vou para o céu. Ou quando Jesus voltar, aí esse mundo vai ser um paraíso. Então é melhor, quanto pior, melhor. Então para os religiosos, quanto pior, melhor. Eles não lutam contra, eles não resistem contra o sistema. Eles simplesmente acham que isso é vontade de Deus. Isto, meus amigos, é um prato cheio para os escuros. Exatamente o que os escuros esperam que as pessoas façam. Eles simplesmente batem palma. Que maravilha, como você é obediente. Como você é otário. Estão entendendo, meus amigos? Todos os líderes das principais religiões monoteístas são da mesma família. Repetindo, todos os líderes das principais religiões monoteístas são da mesma família, jogando um contra os outros. Ou seja, o que a religião faz é dividir pessoas. Sempre foi assim. Veja o que aconteceu nas cruzadas, na Inquisição. Muçulmano, desencarnando cristão, cristão desencarnando muçulmano.
Sem falar das mulheres e pequeninos, nem vou entrar no mérito aqui. São pastores que se alimentam das suas ovelhas. Um antigo estudo suíço mostra que 700 pessoas controlam as principais corporações transnacionais. Benjamin conta que já teve que negociar com essas famílias. Benjamin Fulford teve, cara a cara, face a face, teve esse desprazer de ter que conversar com essas pessoas. Como representante de uma sociedade secreta asiática. Deve ser o Sociedade do Dragão Branco. Tá? Ele já falou que ele faz parte. E quando foi recebido, eles foram claros. A Sociedade do Dragão Branco é uma sociedade secreta benevolente, asiática. É bom fazer essa observação. E quando foi recebido, eles foram claros. Que não acreditavam em Deus. Presta atenção. Olha, nós não acreditamos em Deus. Somos todos eles, já falou na cara dele. Que eles eram Deus. Nós somos Deus. Nós somos os verdadeiros representantes do Eliú na Terra. Nós somos Deus. A grande dificuldade da Aliança da Libertação do Planeta Terra é que muitos militares foram chantageados e fisgados pelos escuros. A Aliança está recorrendo a um artifício para ativar a consciência coletiva, para a revelação da verdade. E o programa para transformar a população em uma fazenda de animais da Cabal praticamente não existe mais. Continuando aqui, meus amigos, no que rolou em Davos. A verdadeira verdade é que uma tempestade enorme atingirá os maiores bancos do mundo. Presta atenção. E eu vou mostrar os fatos. Fatos que corroboram com tudo isso que eu estou falando. Tá, meus amigos? 6 dos 10 maiores bancos. JP Morgan, Bank Fargo, Califórnia, Banco Americano, Morgan Stanley, ASP-UC, o maior banco de Londres, Banco Agrícola da China, parceria da UF também, que é parceira, no caso de Davos. Esse enorme colapso está conectado às operações do esquema mundial de pirâmide Ponzi. Operações de lavagem de dinheiro conectadas à inteligência militar, controladas pelas elites mundiais, com mais de 60% do grupo de Davos, Rockefeller, Rothschild, CCP, e operações da CIA, operações da ONU e da NATO. JFK criou as Forças Especiais e outras operações militares secretas que se infiltraram na agência de 3 letras, operações da DARPA, equipe de segurança de JFK. O Serviço Secreto é um batalhão de inteligência que administrou a contra-inteligência por quase um século, 100 anos. JFK estava muito bem ciente do cancelamento, ou seja, do seu cancelamento. Ele já estava consciente que isso iria acontecer. E que se aproximava. A Intel veio à inteligência do Exército, membros de várias agências de inteligência dos Estados Unidos, incluindo fábricas dentro da agência de 3 letras, da CIA, e inteligência direta do Serviço Secreto. JFK estava bem ciente da data do cancelamento e dos planos completos da Deep State mais a agência de 3 letras. Há muito se sabe que reis e rainhas, por mais de 1000 anos, tiveram duplos e substitutos, assim como vários papas e cardeais. Isso é de longa data. Desde a Idade Média se utiliza duplos e substitutos, sósias. Tá, meus amigos, isso aqui é de longe, não é de agora, não. Mesmo antes da clonagem, tá? Muito antes disso. Por quê? Porque eles têm uma agenda. E para cumprir a agenda, muitas vezes a pessoa adoece, ela não está habilitada por diversos motivos diferentes, né? Então eles têm que continuar com a agenda. Eles precisam da pessoa porque é uma ferramenta para que o objetivo seja alcançado. Por isso eles acabam substituindo pessoas. Tá? Este é o verdadeiro propósito. Tá? Tem pessoas com outras narrativas diferentes, isso não faz sentido. Vamos supor que eu substitua uma pessoa por alguém positivo da aliança. Em 2 meses ele revelaria a verdade. Isso não iria se arrastar por 3, 4, 5 anos. Isso não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Tá ok, meus amigos? Muito bem. A grande despertar está acontecendo e nada pode parar. O que está por vir? Benjamin Fulford. Então, o JFK sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia do seu destino cruel, que lhe aguardava. E ele criou um grupo especial, meus amigos, junto com a Marinha dos Estados Unidos, para futuramente criar uma célula de resistência, para que lá na frente, no futuro, eles pudessem neutralizar e liquidar esses trevosos. Sociólogo francês que previu a derrocada, presta atenção nisso, meus amigos, o sociólogo francês, que previu, ele fez esse prognóstico da queda da União Soviética, prevê colapso em breve do Ocidente. Ou seja, da Cabal. Ele acertou uma vez. Vejam, meus amigos, ninguém acreditava. Até 1989, 1988, ninguém passava na cabeça dos grandes analistas do mundo a queda da União Soviética. Isso veio como uma grande surpresa e pegou todo mundo de calça curta na época. E este senhor, ele tem realmente visão além do alcance. Ele acertou, foi bastante assertivo na sua previsão. E acertou de forma pontual, inequívoca. A União Soviética vai cair, caiu. E agora ele está dizendo, o Ocidente acabou. O Ocidente enfrenta um colapso iminente, afirmou o sociólogo francês, Emmanuel Todd. E na década de 1970 previu o colapso da Rússia em uma entrevista ao jornal Le Figaro. Segundo Todd, o poder brando, conservador da Rússia, que visa, entre outras coisas, preservar os valores da família. Repetindo, os valores da família. Tanto é que este ano, 2024, foi destinado aos valores da família na Rússia. Está ganhando cada vez mais popularidade no mundo, em meio à decadência da moralidade do Ocidente, ou seja, a agenda globalista.
O sociólogo ressalta que a economia russa tem resistido às sanções ocidentais, enquanto os Estados Unidos registram um declínio industrial na área e na educação. Estamos testemunhando a queda final do Ocidente, ou seja, da cabal, dos escuros, da BlackRock, das megacorporações e dos metacapitalistas. Bank of America pode entrar em colapso em 2024. Aqui, notícias oficiais. Bank of America. Meus amigos, o que eu mostrei para vocês é informação do Fuforte. Vamos linkar aqui com informações. Isso, notícias quentíssimas aqui, oficiais. Bank of America pode entrar em colapso em 2024. Dê uma olhada. O lucro líquido do Bank of America caiu mais de 50% no último trimestre, levando preocupações sobre sua estabilidade financeira. As receitas do banco também diminuíram, perdendo a expectativa por uma margem significativa. Não tem liquidez. Está fadado o quê? A falência. Cobranças únicas pesadas, incluindo a transição das taxas LIBOR e FDIC, contribuíram para a crise financeira. A estratégia do banco durante a... Você sabe o que aconteceu? Na PAN, né? Bom, não é a Jovem Pan, vocês entenderam, né? Na PAN. Concentrou-se em títulos de baixo rendimento e de longo prazo. Saiu pela culatra, com o aumento das taxas de juro. A estabilidade do Bank of America, uma pedra angular do panorama financeiro americano e do sistema fiduciário dos escuros, está agora sob intenso escrutínio, investigação, com uma série de relatórios financeiros preocupantes e convulsões na indústria. A questão que para na mente de todos é, será que 2024, presta atenção, será o ano em que este gigante bancário entrará em colapso? Meus amigos, se o Bank of America falir em 2024, vai arrastar vários outros bancos. Será o que? Um verdadeiro efeito em cadeia. Vou continuar. Ou seja, a BlackRock já era. Grupos climáticos pedem ao presidente Johnson que revise a agenda do novo Acordo Verde, do BD. Primeiro na Fox aqui, Fox News, fonte. Grupo de direita sobre a questão climática, né, de energia, estão instando líderes do Partido Republicano na Câmara a irem mais longe em sua oposição às políticas de energia verde do BD. Olha, abre aspas, além das informações da ciência climática de 2023, ficarem muito aquém da realidade e da honestidade, a agenda política climática do New Deal, verde, do presidente BD, também está em rápido colapso em sua contagem regressiva para o desastre. Fecha aspas. Uma carta enviada ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e a maioria líder Steve Scalise também disse, a carta foi acompanhada por um relatório de 13 páginas, argumentando que as afirmações feitas esse ano sobre o aumento da temperatura global e eventos como diminuição da população de borboletas monarcas estavam o quê? Incorretas. Ou seja, isso aí é uma teoria que não confere. É, exatamente isso. Ou seja, essa agenda, simplesmente, nós não vamos engolir isso. Parece que não passa um dia sem notícia de algum tipo de desastre ou problema. De veículos elétricos, EV. Meus amigos, isso faz parte da agenda. Os veículos elétricos simplesmente não estão funcionando. Da cidade de abastecimento, que inclui o trabalho... isso, nem vou colocar aqui. No Congo, na China. Fornecimento de materiais de peças essenciais. Devido aos preços elevados, inconveniência e o fraco desempenho, o fracasso, as perdas financeiras da indústria do automóvel, aos cortes de empregos e aos problemas laborais, em total desrespeito ao dinheiro dos contribuintes através de subsídios e programas de lei de redução de inflação, os veículos elétricos estão a tornar-se um estudo de caso sobre o fracasso do governo na política industrial, diz um dos destaques da carta. Meus amigos, carro elétrico é para pessoas ricas, abastadas, assim como faz a Tesla. Então essa ideia de tornar os carros elétricos populares simplesmente é inviável, é impossível, e isso faz parte da agenda dos globalistas, que simplesmente falhou, já era, simplesmente não conseguiu alcançar o seu intento. Fracassou para nossa alegria. Abre aspas. Os contribuintes estão subsidiando esse desastre a taxa de 50 mil por veículo elétrico, $50 mil. Durante o período de 10 anos, esse é um subsídio equivalente à gasolina de 17,33 por galão. O coroamento desse desastre é que não há uma única chance de que os veículos elétricos algum dia melhorem o clima ou o ambiente. Então isso é uma falácia, segundo o artigo. Meus amigos, quem tem carro elétrico é como se estivesse pagando $10, 33 por galão. Quer dizer, é mais caro, é muito mais caro que um carro convencional. Quer dizer, é simplesmente inviável. Não tem como a população, a classe média, a população comum, ter um carro desse, manter um carro desse. É isso que eles estão dizendo. É simplesmente impossível. Não adianta você comprar um carro que você não consegue manter. Manutenção é muito cara. O combustível, ou seja, para você recarregar o carro, é muito mais caro que o preço da gasolina, do diesel ou do álcool. Então, simplesmente é inviável. Não tem como a população comum, a classe média, substituir os seus carros, né, por carros elétricos. Isso é simplesmente impossível. Sobre a agricultura eólica no mar, a carta diz não só a energia eólica no mar é uma forma mais cara de gerar eletricidade. Incrível, meus amigos. Então, essa energia eólica feita no mar aqui sai mais cara que energia elétrica. Aí não dá. Quer dizer,
Como a população vai pagar? A conta de energia já é cara, né, gente? Simplesmente é inviável. O povo não está aceitando isso. Simplesmente não tem como engolir isso. E como acontece com os carros elétricos, como também não há uma única chance de que qualquer quantidade de energia eólica offshore melhore o tempo, o clima ou o meio ambiente. Aqui veja o debate aqui do presidente da Câmara com o BD. Simplesmente ele refutou todas essas alegações fajutas. Fox News. Obama, assessora de BD, entra em conflito sobre estratégia de reeleição. Não tem suas coisas juntas. Alguns ex-assessores do ex-presidente Obama lançam dúvidas sobre a estratégia eleitoral do presidente BD. Eu acho que você, BD, não tem futuro, não. Acho que realmente você não tem condições, não vai dar bom. Sinceramente, no popular, você não vai ser reeleito. A política conversou com vários membros da equipe de Obama que comentaram sobre suas experiências nas eleições de 2012 e como a campanha do BD é diferente. Alguns já expressam suas preocupações sobre o fato de que a equipe de BD ter um jogo de campo mais fraco do que de Obama. Abre aspas. A vibração era que a campanha não estava bem, disse um democrata anônimo ao político. Abre aspas. Não havia infraestrutura nos estados. Não havia uma série de campanha reforçada. E comparada com onde Obama estava em 2011, a campanha foi bastante anêmica. Que coisa. Um diretor estadual de 2012 concordou. Abre aspas. O grande problema é que BD nunca teve uma organização antes. Ele não teve muita coisa nas primárias democratas. Ele não tem glamour. Ele não tem carisma. Ele não é organizado. Ele está fazendo tudo pelas coxas. Sinceramente, ele não vai ser bem sucedido. Isso é um fracasso. Ele é um fracasso ambulante. Sem falar de ser senil também, né? Aqui, Obama cada vez mais preocupado com o loirão bater Biden. Relatório diz, dano incalculável. Esse é o relatório do Partido Democrata. Ouça aconselhar a BD a considerar a colocação de conselheiros da Casa Branca e na sua equipe de campanha para garantir uma melhor organização. Então, segundo o Obama, o BD está conduzindo a sua campanha eleitoral de forma totalmente desorganizada. E sem perspectiva de vitória. Porém, o Obama já está articulando nos bastidores e quer lançar a Michelle. Quer dizer, o Michael, Michelle. Não é Michael, não é Michelle. Aqui, o Mike, não, é Michelle. Não fique chocado se Michelle Obama conseguir entrar furtivamente na corrida de 2024. Segundo a primeira-dama aqui, BD não debaterá, não pode. Nosso chefe não consegue nem ler o roteiro pré-escrito à sua frente com rapidez suficiente para pronunciar as palavras. Ele não consegue sequer ler o teleprompter. Quer dizer, não tem como, tem que descartar o BD, a gente precisa achar uma alternativa, porque simplesmente com ele nós estamos fadados ao fracasso. Então, esqueça o que a maioria de nós já fez. Voltando agora, Obama e não dela. Já ouvimos essa batida há algum tempo, agora está mais alto. Os planos são atrair Michelle, desculpe, para a escolha da presidência democrata. Que faz a música é o Obama, líder da orquestra. Aqui, fonte New York Post. Não é fácil, né, meus amigos? A gente vê a Maria Zarakova com aquela beleza maravilhosa, cintilante, aí você se depara com um negócio desse, realmente é de arrepiar, né? É um contraste muito grande. Vamos convir. Quer dizer, Magna Michele não é assim muito, tem uma aparência assim muito legal. Aqui. Michele diz que está apavorada com a vitória do loirão. Nenhum arroto casual foi programado. Ela enviou uma pesquisa para os grandes democratas perguntando o que eles pensavam sobre sua candidatura. Obama está discretamente tentando que BD vá embora. Então já está nos bastidores, está ali articulando, manipulando nos bastidores, para que o BD simplesmente deixe a corrida eleitoral e deixe para sua digníssima esposa, né? Esposa, né? Exatamente, né? Isso. Ela está preparada para isso há algumas semanas. Bocas não estão falando, mas a boca sabe. Há mais de um ano, verão de 2022, ela estava em Nova York, se reunindo com várias grandes corporações e disse, grandes corporações, Ed, estou concorrendo e peço seu apoio. Que coisa. BD parece confundir mulher com congressista democrata que não estava presente. Aí, enquanto isso, nós vemos aqui o BD que nada mais é que uma Dilma 3.0. Quem achava que a Dilma, né, gente? Era complicada, porque não conhecia o BD ainda. O presidente dos Estados Unidos, BD, ficou confuso na quinta-feira, dia 18, bem recente, depois de afirmar que tirou uma foto nos bastidores com os membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Deborah Ross, durante um evento na Carolina do Norte. Meus amigos, ele confundiu uma eleitora com uma deputada. Ele não sabe, é demais. Mais uma gafe aqui na coleção de gafes do BD. Apesar de BD se corrigir, a gafe provavelmente será apreendida por republicanos e outros críticos do presidente, que argumentam que ele não tem capacidade mental para ser presidente. Pois é, totalmente senil. E não é só a opinião dos republicanos, não, de muitos democratas também.
parece que o Partido Democrata vai de Michele, né, gente? É o que está aparecendo, é o que está sendo construído. Voltando para Davos aqui, meus amigos. Esperava por Davos, fórmula de Zé falha. O plano zantiano para resolver o conflito com o urso não poderá tornar-se base para um possível acordo com Moscou, uma vez que não é apoiado pela maioria dos países do sul global, disseram especialistas entrevistados e Izvestia. Esses estados não estão interessados em realizar negociações para resolver o conflito na Zântia, sem participação do urso. Meus amigos, eles convidaram várias autoridades dos países que compõem o sul global para tentar convencê-los a apoiar o Zé. Veja, essa era a intenção do pessoal de Davos nessa reunião anual. E eles fracassaram miseravelmente para nossa alegria. O pessoal, as autoridades do sul global simplesmente disseram, não, pode esquecer, pode tirar seu cavalinho da chuva, que nós não iremos apoiar o Zé. E nós não vamos sancionar o urso. Pelo contrário, nós apoiamos o urso e falaram na cara dos reis de Davos. Realmente eles devem ter ficado com cara de pastel a partir desse momento. Receberam um não, categórico não, na cara dos globalistas. É maravilhoso isso aqui, meus amigos. A discussão sobre a Fórmula da Paz zantiana, na qual participaram mais de 80 estados, teve lugar no dia 14 de janeiro em Davos. Olha que ótima notícia, meus amigos. Uma grande revolução a caminho. Tennessee proíbe, repetindo, New America, fonte, Tennessee proíbe a Agenda 2030. Que coisa maravilhosa. Parabéns aqui aos representantes do estado de Tennessee nos Estados Unidos. E outros esquemas globalistas da ONU. Que reação, meus amigos. Coisa realmente espetacular de encher os olhos. À medida que os tenessianos entram no novo ano, terão algo para celebrar. Verdade. O Estado voluntário promulgou, olha só, meus amigos, que iniciativa maravilhosa. E muitos estados vão fazer o mesmo, prestem atenção. Aliás, essa é a posição do Loirão e do Robert Kennedy Jr. para todos os Estados Unidos. Vão dizer um categórico não aos globalistas. Prestem atenção. Isso é maravilhoso. Meus amigos, tem um potencial enorme. O mundo está se rebelando, está se voltando. As pessoas não estão mais sujeitando aos ditames dos globalistas. O movimento estadual no local iniciativa globalista das Nações Unidas, incluindo a Agenda 21 e a Agenda 2030. Esquemas de alteração. Isso. Vocês conhecem muito bem. Da Agenda Verde. Projeto de lei. Está aqui. Projeto de lei. 1147 do Senado. Lei estadual. SP 1147. Patrocinada pelo senador estadual Frank Niceley. Parabéns para você, Frank. Isso é aqui. E também Strawberry Plans. E 4 outros senadores. Foi apresentado no início desse ano passado. 11 deputados patrocinaram um projeto de lei complementar, House Bill 1346 e HB 1346 na Câmara Estadual. As disposições do SP 1147 protegem fortemente o direito de propriedade privada contra a violação relacionadas com a Agenda 2030. Para quem não sabe, nessa agenda do mal, nefasta, dos globalistas, será o fim da propriedade privada. Estão reiterando, ninguém vai mexer com a propriedade privada no nosso Estado. Nós não vamos aderir a esta agenda. Programas globalistas relacionados ao projeto de lei declara, presta atenção, este Estado e suas subdivisões políticas não adotarão ou implementarão recomendações políticas deliberada ou inadvertidamente infringam ou restringam os direitos de propriedade privada, sem o devido processo, conforme possa ser exigido por recomendações políticas originadas ou rastreadas da ONU ou uma subsidiária à entidade da ONU, incluindo, mas não limitado a. Presta atenção aqui, olha essa lei, meus amigos, que lei maravilhosa. Aqui, Agenda 21. Adaptada pela ONU em 1992, na Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento, proibido no nosso estado. 2. Agenda 2030, proibido no Tennessee. 3. A proposta para atingir emissões líquidas zero, 2030, também cancelado no estado do Tennessee. 4. Outra lei internacional, o Plano de Ação Auxiliar, que contraria a Constituição dos Estados Unidos ou a Constituição deste estado. Agenda aqui da ONU, Agenda 2030, oficialmente do lado da Agenda, que vocês conhecem. É um dos principais programas bloqueados pelo SP 1147, que é esse projeto de lei, que já foi oficializado, foi sancionado. É um programa da ONU, baseado em programa de Agenda 21, também proibido no projeto de lei, revelado em 1992, no milênio. 1992 que eles apresentaram esse projeto, já é antigo. Objeto de desenvolvimento lançado em 2000, sob o pretexto de desenvolvimento sustentável. Esse plano procura, isso aqui, meus amigos, é o Estado de Tennessee se pronunciando. Esse plano procura o controle totalitário. Imagine isso, meus amigos, numa Câmara, no Tennessee, falando, olha, esses globalistas querem o quê? O controle totalitário. A regimentação de todo o planeta, incluindo a economia. E o nosso país, as nossas vidas, seremos escravos. Nós não queremos isso. O Estado de Tennessee realmente está de parabéns. Vocês são realmente os baluartes do despertar. Nas nossas vidas e os nossos filhos. Essa agenda está dividida em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma desculpa o quê? Para simplesmente acabar com a propriedade privada
e acabar com as liberdades das pessoas. E tornar esse mundo, como diz o Benjamin Fulford, uma fazenda de gado. Só que o gado seremos nós, né? De animais. Isso. ODS, juntamente com 169 metas específicas a serem impostas à humanidade. ODS inclui cobertura universal aqui, acesso universal a serviços de saúde, reprodutiva, incluindo planejamento familiar, ou seja, o aborto. Objetivo 3 também defende a doutrinação socialista da juventude. 4, redistribuição global de riqueza, no qual as pessoas vão ganhar apenas, né, Liette, uma Bolsa Família universal para todo mundo. Vai sobreviver? É claro que não. Só nos 10 dias. Outros dias você simplesmente vai passar fome, como acontece em Cuba. Muito bem. As ações radicais para combater a legenda, mudanças do clima, nenhum desses objetivos é constitucional. Ou mesmo adere o espírito da Declaração da Independência e da Constituição dos Estados Unidos. Meus amigos, aqui, muito grande, mas o texto, eu vou aqui resumir para vocês. O Estado de Tennessee simplesmente disse não à agenda. Falaram não à agenda dos globalistas e a Davos. Tudo isso acontecendo agora, meus amigos. Impressionante. Isso não é coincidência. Só falando o seguinte, ó, Davos, vocês estão se reunindo aí? Aqui não! Enquanto isso, na Europa, milhares de trabalhadores agrícolas protestam. Europa contra medidas globalistas. Nas últimas semanas, isso mesmo. As medidas, meus amigos, porque eles querem que as pessoas simplesmente se alimentem de insetos e carne de laboratório. Aí o custo dos alimentos vai nas alturas. Imagine vocês, segurança alimentar, que deveria ser prioridade para qualquer nação com bom senso no mundo, eles simplesmente estão desprezando isso. Estão entendendo? Porque eles querem um mundo para as elites. E usam desculpas, que eles estão preocupados com o meio ambiente. Uma obra, porque são esses mesmos que estão suprimindo as tecnologias que tornariam este mundo ecologicamente perfeito, totalmente ecologicamente correto. Então é uma grande hipocrisia. As razões descobertas de milhares de agricultores devem-se principalmente às políticas, transição energética, as mudanças geopolíticas que afetam a União. A regulação, aqui, do Clean, né? Do Clean, vocês entenderam, né? Não vou ficar repetindo muito essa palavra. Clean, europeia, procura reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. Lembrando da agenda. Muito bem. Isso fez com que vários países tomassem medidas como redução de consumo de energia e combustíveis, prejudicando o planeta. Além de proibir o uso de pesticidas, reduzir os subsídios fiscais sobre veículos. Essas ações têm causado desconforto aos trabalhadores agrícolas europeus, pois geram maiores despesas. Simplesmente tornam o que? Inviável plantar o trabalho deles. Simplesmente é insustentável. E essa é a intenção. Que simplesmente o trabalho agrícola pare, seja cessado. E qual a consequência disso? Fome, óbvio. As pessoas vão ter o quê? A única opção serão os insetos. E isso, por isso que eu estou fazendo campanhas, né? O inseto é muito nutritivo, é muito bom. Sopinha de inseto. Pois é. É o caso da Alemanha, onde milhares de agricultores bloquearam estradas com seus tratores. Isso depois do governo alemão ter anunciado a eliminação progressiva de subsídios a gás e óleo, combustíveis essencial para o trabalho no campo, o caso diesel. Agricultores franceses estão fazendo o mesmo. Verdadeiro efeito em cadeia, efeito dominó na Europa. Rebelião na Europa contra os ditames globalistas. Agricultores franceses criaram agora um bloqueio na autoestrada A64, perto de Tonaluz, tal como seus homólogos alemães. Por isso, meus amigos, eu falo. Uma atitude positiva leva a uma segunda atitude positiva. Não existe mais energia do mal no planeta, meus amigos. Se as pessoas realmente estiverem compelidas a fazerem o bem e a lutarem pela verdade, não existem barreiras mais, porque todas essas barreiras negativas foram simplesmente retiradas daqui pelos extraterrestres. Então o papel da Federação Galáctica de Mundos foi tirar todos os entraves, todas as barreiras, o controle dos discursos, inclusive eles estão batendo cabeça, eles estão completamente desorganizados. Isso abre alas para que as iniciativas humanas possam florescer e alcançar o seu objetivo. Então é hora de sermos corajosos. Está aqui, dá alguns homólogos alemães, agricultores franceses também estão fartos da política globalista e paralisantes em nome da contenção das alterações do clima. No início da semana, agricultores franceses despejaram estrume, isso mesmo, cocô de cavalo, de vaca, e resíduos no vapor, e colocaram no ventilador, literalmente, de mais de uma centena de reboques em protestos. Agora eles estão fazendo isso. Você apoia os agricultores, eu apoio. Realmente maravilhoso. Está aqui, meus amigos. Jogando aqui. Jogaram realmente. Esses jogaram literalmente, né, gente? Jogaram a merda aqui. Aqui. Agricultores franceses jogaram esterco animal contra a prefeitura da cidade de Tonaluz. É isso aqui agora. Vídeos nas redes sociais mostram os protestos acontecendo na cidade francesa de Tonaluz. Os agricultores franceses jogaram toneladas de esterco, de cocô, aqui, animal e produtos estragados, contra o prédio da prefeitura da cidade para protestar contra o aumento dos impostos e a competição injusta ocasionada por produtos importados. Por isso que o Klaus Schwab está tão preocupado. Nós temos que reconstruir a confiança. Porque eu acho que realmente o povo não confia mais em vocês. O povo abriu o olho. O povo está desperto.
Mega ricos renovam apelos aos líderes globais em Davos para tributarem nossa extrema riqueza. Como eles são bonzinhos. Eles são bonzinhos. Meus amigos, isso aí é um verdadeiro 171. Vejam onde mora o pulo do gato. Prestem atenção. Eu tenho uma corporação. Eu, como tenho uma corporação, eu quero o monopólio. E para ter o monopólio, eu vou taxar os concorrentes. Então eu vou pedir para o Estado, por favor, eu quero mais impostos. Aumente a burocracia. Porque eu consigo lidar com essa burocracia. Eu consigo absorver esses impostos porque eu sou uma mega corporação, eu sou uma multinacional. Mas meus concorrentes menores não aguentam. Eles simplesmente irão sucumbir, vão entrar em falência. Estão entendendo? É muito melhor você reduzir os seus lucros e ter o controle do mercado. Presta atenção no que eu estou falando. É muito mais lucrativo você reduzir os seus lucros e ter controle do mercado do que você ter vários concorrentes e ter um lucro maior. Então o ganho em comparação, é muito maior. Eu tenho muito mais vantagem. Estão compreendendo, meus amigos? Então isso é uma falácia. É uma verdadeira falácia. Tem pessoas que caem nesse tipo de narrativa. Dessa mentira. Como já diz o Ford, eles são lobos vestidos de ovelhas, né, gente? Lá vestidos de ovelhas. O potencial retorno do loirão à Casa Branca é um dos principais tópicos da conversa em Davos. É isso mesmo, meus amigos. Nos corredores de Davos, várias pessoas que estiveram lá, todos já têm como certo que Biden vai ser derrotado e o loirão será o novo presidente. Pois é. Aqui, abre aspas. Todas as perguntas que recebi enquanto andava para cima e para baixo em Davos promete que ele vai voltar. Ele vai voltar? Todo mundo perguntando. Tim Adams, presidente do Instituto de Finanças Internacionais, disse à CNBC na terça-feira. Ele foi entrevistado e esteve em Davos. Alguns participantes de Davos já estão a preparar os seus negócios para uma mudança na Casa Branca. Então, muitos empresários que estavam lá presentes já estão se adaptando, porque eles têm como certo a vitória do loirão. E você não acredita, mas os empresários já não pensam assim. E vejo que eles nem gostam do loirão. Eles simplesmente querem obter vantagem. Loirão venceu as prévias em Iowa, no início desta semana, estabelecendo um recorde de margem de vitória nas reuniões. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ficou em segundo, distante lugar. E é seguido pelo governador da Carolina do Sul, Nikki Haley. Muito bem. Alguns participantes de Davos já estão a preparar os seus negócios. Se atentem a esse detalhe, a preparar os seus negócios para o potencial líder republicano na Casa Branca. Abre aspas. Considerando o que aconteceu quando o presidente loirão estava no cargo, e seu principal interesse é o comércio, portanto temos que esperar que as questões comerciais sejam muito sérias, disse Takeshi Ninani, da corporação de fabricante japonesa de bebidas Sutori, a CNBC, na quarta-feira. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, diz que está preocupado com a ameaça de uma presidência do loirão, também esteve em Davos. Agora, meus amigos, a cereja do bolo dessa noite. Que informação maravilhosa. Deixa eu retornar só um momentinho à espaçonave. Eu quero que vocês compreendam a dimensão, a grandeza desta informação, desse acontecido, desse fato. E como ele é significativo. Isso nunca aconteceu antes, tá? Nunca, jamais. Meus amigos, como eu havia dito para vocês, logo no início da live, havia uma sátira, onde uma pessoa estava falando, né, tendo a palavra em Davos, no pódio, e de repente, do nada, ele começa a xingar o Klaus Schwab. E o Klaus Schwab fica com aquela cara de pastel e sai. Esse vídeo é fake, tá? É apenas uma sátira. Ele não é verdadeiro. Mas quem fez esse vídeo, ele estava cocriando algo que poderia acontecer. E ele cocriou e aconteceu. Isso é programação preditiva. Tem alguém que vai dizer assim, mas ele usou palavras de baixo calão. Não, meus amigos, eles merecem isso. É diferente. Eles realmente merecem. É pouco. É pouco. Porque eles são realmente os trevosos. Eles são os verdadeiros inimigos da humanidade. E isto se materializou. E tem pessoas que falam, mas eu não cocriar não adianta nada. Adianta. Acontece. Isso é a prova. Deixa eu mostrar pra vocês. Presta atenção. Só que ele foi mais educado. Foi educado, mas ele simplesmente acabou com os globalistas. Isso foi em Davos. Assista aqui, fonte, Zero Hedge. Isso aqui é verdade, isso é oficial. Tá? Informação verificada. Assista. Você é o problema. Presidente conservador bate na cara dos globalistas em Davos. Presta atenção. Kevin Roberts, o nosso herói aqui. Presidente do Think Tank, conservador, The Heritage Foundation, corajoso, nosso corajoso aqui. Falou aos globalistas na conferência do Fórum Econômico, isso, de Davos, na quinta-feira. Isso aconteceu nessa última quinta-feira. Super recente. E disse-lhes diretamente na cara, vocês são parte do problema do mundo, vocês não vão ajudar o mundo. Vocês não são a solução. Presta atenção. Durante uma discussão intitulada O que esperar de uma possível administração republicana, Roberts abafou sobre os elitistas. Presta atenção. Se ele falou na cara do Klaus Schwab. Serei sincero. Começou o Roberts. Aqui.
Acrescentando, a agenda que cada membro da administração futura republicana precisa ter é compilar uma lista de tudo que já foi proposto por Davos, pelo Fórum Econômico. Objetivo a todos eles no atacado. Objetar a todos eles no atacado. Meus amigos, ele disse o seguinte, nós republicanos, nós voltarmos para a Casa Branca, nós vamos objetar toda a sua agenda. Tudo será repudiado. Falou de forma elegante, educada, mas foi exatamente isso que ele disse. Ele insistiu ainda que qualquer pessoa que não esteja preparada para fazer isso e tirar esse poder dos burocratas não eleitos e devolvê-lo ao povo americano não está preparado para fazer parte da próxima administração conservadora. Que maravilhoso, hein? Ele continuou, abre aspas, a razão pelo qual estou aqui em Davos é para explicar a muitas pessoas nessa sala e que estão assistindo, com todo o respeito, nada pessoal, que vocês são parte do problema, vocês não são a solução. Vocês são o câncer do mundo, maravilhoso. Palmas virtuais aqui pro Robert, realmente muito corajoso. E continua. As elites políticas dizem às pessoas comuns que a realidade é X, quando na verdade a realidade é Y. Declarou ainda Roberts, dando vários exemplos no que diz respeito a fronteiras abertas, imigração, questões de gênero. Olha só, e as constantes culpas que as elites sujeitam às pessoas comuns. Abre aspas, ameaças existencial. Ou seja, propagando o medo e o caos. É isso que vocês fazem. Das alterações do clima. Enquanto voam hipocritamente em jatos privados. Vocês são os caras de pau. Vocês falam que estão preocupados com o clima, mas todos viajam o quê? Em jatos particulares. Ou seja, vocês produzem muito mais poluentes que uma pessoa cidadão comum que anda de carro. Vocês são realmente são uns hipócritas. É isso que vocês são. Ele falou de forma bem elegante, mas falou realmente a verdade na cara dos globalistas. Isso realmente, meus amigos, é surreal. Isso é alentador, maravilhoso. Os trevosos realmente estão caindo. Sensacional. Palmas virtuais aqui para o nosso queridíssimo amigo Roberts, que disse a verdade na cara dos senhores do mundo. Ele merece. E tem mais. Não para por aí, meus amigos. Vivek promete. Sabe quem é o Vivek Ramaswamy? Vivek Ramaswamy. Ele foi o candidato às prévias do Partido Democrata. Ele perdeu, obviamente, que o Loirão ganhou em Iowa. Uma forma assim, acachapante. Uma vitória suprema. Suprema victory, né? Isso, do Loirão. E ele agora está apoiando abertamente o Loirão, simplesmente abandonou a campanha nas prévias, está apoiando o Loirão. E ele foi entrevistado, meus amigos. Olha o que ele disse na Fox News. Olha que coisa maravilhosa. E veja que ele é muito próximo do Loirão. Presta atenção. Vivek Ramaswamy, que agora faz campanha ao Loirão, disse à Fox Business que não vai parar até nada. Não vai parar até nada para encerrar a organização do Fórum Econômico Mundial. Ele disse que não vai parar. Ele vai usar todas as suas forças. Ele vai fazer tudo o que é possível para parar esses trevosos. Que representam um renascimento da monarquia do velho mundo. E é a antítese da soberania. Ou seja, eles são contra a soberania nacional. E é verdade, por isso que eles são contra a Rússia. Tá entendendo? Porque a Rússia está reivindicando a sua soberania e está oferecendo soberania nacional através do mundo multipolar para outras nações. Por isso que eles têm o Putin como sendo um pária internacional. Durante uma discussão sobre as elites de Davos, expressando preocupações com a vitória do Loirão, em Iowa, o anfitrião Larry Kudlow disse que o Fórum de Davos deveria acalmar-se. Ao que Vivek respondeu, não vamos acalmá-los, vamos fechá-los. Maravilhoso, ele foi bastante contundente. A gente não vai negociar com Davos, eles simplesmente vão deixar de existir. Espetacular aqui, Vivek Ramaswamy realmente merece aplausos virtuais. Espetacular, é um exemplo. Isso, meus amigos, demonstra que o mundo está se levantando, o mundo está se transformando e as pessoas estão despertando, porque este é o verdadeiro despertar. Lembre-se que o Dr. Michael Salla disse, a Federação Galáctica de Mundos vai se revelar quando a humanidade tiver amor pela verdade. E as pessoas estão buscando, estão lutando, meus amigos. Eles querem um mundo melhor. Esse é o desejo da grande maioria da população. E isto vai acontecer. Abre aspas, você pergunta o que os motiva. É como qualquer outra agência de 3 letras. Olha só. Continua ele, acrescentando. Minha resposta é, todas elas com siglas, é fechá-las. Fechá-las. Também as agências de inteligência. Fechar todas. Meus amigos, eu não quero assim. Vamos ver aqui. O Vivek aqui, ele é bem próximo do Loirão. Com certeza é isso que o Loirão fará. Entenderam? Loirão vai ser bem diferente. Loirão ou Robert Kennedy Jr., meus amigos, eles simplesmente vão extirpar qualquer vestígio da Deep State nos Estados Unidos logo no primeiro mês. Escutem o que eu estou falando. Inclusive, nas entrevistas do Loirão, ele deixa transparecer isso. Ele fala, olha,
Perguntaram pra ele se ele seria ditador, né? Sempre aquela narrativa, né? Loirão ditador. Falou, eu não vou ser ditador não, mas no primeiro dia eu vou. Estão entendendo? No primeiro dia eu vou. Através dessas medidas, ou seja, ele vai realmente acabar com o ninho das cobras. Muito bem. Vamos lá. E você acha que isso é um devaneio? Presta atenção nessa informação. Surge um consenso em Davos. Loirão vencerá a reeleição. Tá aqui. The New York Times. Não sou eu, Demis Viana, que estão falando. Surge um consenso em Davos. Já estão jogando a toalha, meus amigos. Em Davos. Jogando a toalha! É isso mesmo. Por isso que eles vão apelar. Nós vamos confrontar a Federação Galáctica de Mundos, vamos criar um caos, alguma coisa, vamos tentar fazer, quem sabe, uma contrafação da segundo retorno de Jesus, vamos tentar um plano B, C e D, porque esse aqui já era! Em Davos, Loirão já é o presidente, disse o presidente da Open Society Foundation, filhinho do Jorge Soros, Alex Soros, no painel do Fórum Econômico Mundial, mas ele acredita que nós vamos errar dessa vez. Ele foi um pouco irônico. Aqui está a fonte. Alex Soros diz que a vitória de Loirão é um acordo fechado para a elite de Davos, mas eles estão sempre errados. Ah, sempre errados, pois é. Todo mundo está falando isso, nos bastidores. Nos corredores de Davos, todos são unânimes. Loirão vai se reeleger, inclusive os empresários já estão se ajustando, já estão se adaptando um ano antes. Eles fazem isso a longo prazo. Tem essas projeções e já começam a trabalhar muito antes, né, porque envolve bilhões e bilhões. Interessante. Realmente espetacular. Então compartilhem essa live com outras pessoas. Não por causa de mim, tá, meus amigos? É porque essas informações são necessárias. Essas informações são realmente indispensáveis para que as pessoas consigam se situar e enxergar o que está, o momento especial que nós estamos vivendo. As pessoas não têm noção do que nos espera. Não têm noção do que está acontecendo. Ninguém vai noticiar isso. A maioria das pessoas simplesmente, né, Netinho? Parece que isso não existe. As informações são todas oficiais e elas são negligenciadas. As pessoas fecham os olhos. Parece que não existe. Então as pessoas têm o direito de também poder obter esse conhecimento. Então eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo. Dê o seu like também, porque ajuda a chegar em mais pessoas. Isso é muito importantíssimo, tá, meus amigos? Eu acabo negligenciando isso, mas isso faz parte do jogo. Queira ou não, nessa plataforma, se você tem bastante like, eles distribuem mais. Se tem like, eles não distribuem. É assim que funciona. Não foi eu que inventei essas regras. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão.